Olá pessoal, sou o professor Tiago, de Matemática Básica. Hoje nós vamos relembrar os números inteiros. Então pessoal, os números inteiros são os números positivos e os negativos, certo? Esses números formam um conjunto dos números inteiros, eles são indicados por Z. O conjunto dos números inteiros, como vocês lembram, ele é infinito. Ele é infinito tanto para esquerda quanto para a direita. Para a esquerda são os negativos e para a direita os positivos. E eles são indicados dessa seguinte maneira aí, ó, como eu coloquei para vocês. Os números inteiros negativos são sempre acompanhados pelo sinal de menos antes do número. Já os números inteiros positivos, eles podem vir ou não acompanhados do sinal de mais antes do número, certo? O zero é um número neutro, ou seja, não é número nem positivo e nem negativo. E a relação de inclusão no conjunto dos números inteiros envolve o conjunto dos números naturais, certo? Porque a gente já viu que o conjunto dos números naturais, o n, eles são os números positivos, os números que a gente usa para contar, né? Junto com os números negativos. Então, juntando o conjunto dos números naturais mais os números negativos, nós temos o conjunto dos números inteiros. Vale lembrar também que todo número inteiro possui um antecessor e um sucessor. Por exemplo, o antecessor de menos 3 é o menos 4. Já o sucessor é o menos 2, certo? Agora nós temos a representação na reta numérica. Os números inteiros, eles podem ser representados por pontos na reta numérica. E nessa representação, a distância entre os dois números consecutivos tem que ser sempre a mesma. Os números que estão a uma mesma distância do zero são chamados de opostos ou simétricos. Por exemplo, aí eu coloquei um exemplo para vocês, da reta numérica já, e esses dois números aí que está pontilhado em vermelho. O que são, na verdade, os números opostos ou simétricos? É a distância que ele tem, que o número tem do zero, certo? A mesma distância, os dois vão ter do zero. Por exemplo, o menos 4 é simétrico de 4, pois estão a uma mesma distância do zero, conforme está marcado aí em vermelho nessa reta abaixo. A seguir, nós temos os subconjuntos de Z. O conjunto dos números naturais, ele, como eu já falei para vocês antes, ele é um subconjunto de Z, pois ele está contido no conjunto dos números inteiros. A gente representa isso da seguinte forma aqui, ó. N está contido em Z, certo? Se a gente quisesse falar ao contrário, a gente colocaria Z contém o N. Aí esse C aqui do está contido, ele seria ao contrário, certo? Através do diagrama a gente consegue perceber aí, ó, que o N está dentro do Z. Logo, N está contido em Z. A seguir, a gente pode falar também que além do conjunto dos números naturais, a gente pode destacar os outros subconjuntos de Z. Como, por exemplo, aí, ó, quando a gente tem o Z com o asterisco em cima, significa que é o subconjunto dos números inteiros, com exceção do zero. Ok? Quando a gente tem o Z com esse mais embaixo, são os números inteiros não negativos, ou seja, os inteiros positivos. E quando a gente tem o Z com sinal de menos, logo abaixo aí, é o subconjunto dos números inteiros não positivos, ou seja, o conjunto dos números inteiros apenas os negativos. Quando a gente tem o Z com o asterisco em cima e o sinal de mais embaixo, é na verdade o subconjunto dos números inteiros sem o zero e positivo.
e quando a gente tem o z com o asterisco em cima e o sinal de menos embaixo, é o subconjunto sem o zero e apenas os negativos. A seguir, a gente tem aí o módulo ou valor absoluto. O que é o módulo ou valor absoluto? Na verdade, o módulo de um número inteiro é a distância desse número até o zero. E os seus símbolos são duas barras verticais. Então, por exemplo, aí, nessa reta que eu coloquei, a distância do menos 3 ao zero é 3. E a distância do 3 ao zero também é 3. Então, o módulo de menos 3 é 3. E o módulo de mais 3 também é 3. Porque, na verdade, o módulo significa a distância desse número até o zero. Por isso que ele não tem sinal. A gente está falando de distância, né? Então, ele fica entre duas barras verticais. Temos aqui embaixo outros exemplos. Por exemplo, o módulo de mais 6 é 6. E o módulo de menos 6 também é 6. E aqui tem a comparação, né? O módulo de mais 9 é maior do que o módulo de 7. Porque o módulo de 9 vai ser o quê? O módulo de mais 9 é 9. E o módulo de mais 7 é 7. 9 é maior do que 7. O módulo de menos 8 é o 8, é o próprio 8. E o módulo de 5 é o 5. Logo, 8 é maior do que 5. E por fim, a gente tem aí que relembrar essa regra de sinal, que geralmente muitas pessoas se confundem até hoje, e ela é de extrema importância para tudo que a gente usa na nossa vida hoje, e vocês vão continuar usando. Essa regra de sinal a gente não pode errar mais ela. Então eu coloquei um esqueminha para facilitar, para que vocês lembrem com mais facilidade. Então olha só, a primeira regra, ela vale para soma e subtração, ok? Então, a regra que vale para soma e subtração é o seguinte. Quando a gente tem sinais iguais, o que a gente faz? A gente soma os valores e repete o sinal. Como, por exemplo, aqui, ó. Mais 3 com mais 2. Os dois sinais são iguais. Então, a gente soma 3 mais 2, 5. E qual que é o sinal que está aí nos dois? O mais. Então, a resposta vai ser mais. No exemplo de baixo, os dois sinais são de menos. Então, eu sei que eu vou ter que somar esses dois valores e repetir o sinal de menos. Então, repete o sinal de menos e faz a operação. 3 mais 2, 5. Então, quando a gente tem os dois sinais iguais na operação, a gente soma os valores e repete o sinal. Ó, escrevi aqui do lado para vocês. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Lembrando que essa regra aqui que a gente está falando agora é da soma e subtração. E quando a gente tem sinais diferentes? Percebam aí, ó, o mais 3 e menos 2. Eles são diferentes, né? Um é mais e o outro é menos. O que a gente faz nesse caso? A gente diminui os dois números, o maior do menor, e repete o sinal do número maior. Então aí, ó, mais 3 e menos 2. Qual dos números é maior? O 3. Qual é o sinal do 3? Mais. Então eu já sei que a minha resposta vai ser positivo. Aí a gente vai agora diminuir um do outro, o maior do menor. 3 menos 2, 1. E a mesma coisa embaixo. Se eu tenho aí, ó, menos 3 com mais 2, são sinais diferentes. O que a gente faz quando a gente tem sinal diferente? A gente diminui os dois valores, né, o maior do menor, e repete o sinal do número maior. Então, menos 3 com mais 2, sinais diferentes. Eu vou repetir o sinal do número maior. Qual é o número maior? O 3. Qual é o sinal do 3? Menos. Então, a resposta vai ser negativa. E eu vou diminuir o maior do menor. 3 menos 2, 1. Então, a resposta menos 1
E o exemplo de cima, mais 3 e menos 2, ficou mais 1. Essa regrinha, gente, é bem simples e que vocês têm que prestar muita atenção na hora de resolver. Essa regra só vale para soma e subtração, lembrando mais uma vez. Quando a gente tem sinais iguais na soma e na subtração, a gente soma os valores e repete o sinal que tiver na operação. Quando a gente tiver sinais diferentes, a gente diminui os valores, o maior do menor, e repete o sinal do número maior, ok? Essa regra só vale para soma e subtração. Agora vamos passar para a regra de sinal que vale para multiplicação e divisão. Aí eu só coloquei o exemplo de multiplicação, mas lembra que vale para divisão também. É a mesma regra que vale para multiplicação e divisão. Essa é mais simples. Quando a gente tem sinais iguais, eu não preciso nem questionar. O resultado é positivo. Percebam aí nos dois primeiros exemplos. Mais 3 vezes mais 2, o resultado sempre é positivo e eu faço a operação. 3 vezes 2, 6. Embaixo a mesma coisa. Menos 3 vezes menos 2, sinais iguais. O resultado é sempre positivo. Não importa se os dois são positivos ou se os dois são negativos. Se os dois sinais forem iguais, o resultado vai ser sempre positivo. 3 vezes 2, 6. Então, sinais iguais na multiplicação e divisão, o resultado sempre é positivo. E quando eu tenho sinais diferentes? Sinais diferentes, o meu resultado é sempre negativo. Não preciso nem pensar. Na multiplicação e divisão, se eu tenho sinais diferentes, o resultado vai ser sempre negativo. Então aqui a gente tem mais 3 vezes menos 2. Sinais diferentes. Já coloco o sinal de negativo na resposta e faço a operação. 3 vezes 2, 6. Embaixo a mesma coisa. Menos 3 vezes mais 2. Sinais diferentes. O resultado já é negativo, porque são sinais diferentes. E faço a operação. 3 vezes 2, 6. Então, mais uma vez, essa regra só vale para multiplicação e divisão. O que eu vejo que muita gente se confunde nessa regra de sinal quando a gente está a multiplicação e divisão com a soma e subtração. Então, vamos relembrar aqui mais uma vez. Regra de sinal da soma e subtração. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Sinais diferentes, diminui e repete o sinal do número maior. Da multiplicação e divisão, sinais iguais, o resultado vai ser sempre positivo. E se eu tiver sinais diferentes, o resultado é sempre negativo. Ok, pessoal? Agora vocês vão fazer a tarefa da aula 5 aí, números inteiros, do livro de vocês. E vocês vão perceber que em cima vocês têm o QR Code, que basta apontar o celular para esse QR Code, que já vai direcionar para uma videoaula desse capítulo, em que nessa videoaula vão ter resolvidos alguns exercícios dessa aula 5 aí, desse capítulo de vocês do livro aí. Alguns exercícios desse capítulo vão estar resolvidos nessa videoaula, ok? Se quiser tirar alguma dúvida de alguma dessas questões, já tem algumas dessas questões resolvidas, ok? E em seguida, depois, as demais, a gente tira a dúvida posteriormente.